Surgem tantas dúvidas nos primeiros dias de amamentação. Por exemplo, será que o bebê está mamando adequadamente? Será que ele está sugando? Ai, será que eu devo dar os 2 seios de uma vez? São tantas perguntas, como diz a aluna do desenho, né? Mas hoje eu tô aqui nesse segundo vídeo da série sobre amamentação e desmame para contar para vocês como foram os primeiros dias de amamentação em casa e como eu lidei com essa situação. Mas antes, eu sugiro que se você ainda não assistiu ao vídeo 1, volte lá para poder conferir a história e entender tudo que eu vou contar aqui, tá? Aqui embaixo tem um link para você clicar e assistir. Vem comigo? Eu aguardava ansiosa pela visita ao pediatra, que geralmente acontece 10 dias após o nascimento do bebê. Para vocês terem uma ideia, meu filho nasceu com 3,445 kg, quase 3,5 kg, e ele tinha saído do hospital com 3,260 kg. E aí, 10 dias depois que a gente foi pesar, ele já estava com 3,6 kg, ou seja, ele engordou 340 gramas. E imaginem a felicidade que eu fiquei de saber que estava tudo indo bem. Mas eu sei também que essa não é a realidade de muitas mamães. Uma das grandes preocupações é quando introduzir fórmula. A fórmula só vai ser introduzida quando forem esgotadas todas as questões que possam favorecer o aleitamento materno através de uma equipe, ou seja, consultoria de aleitamento, os bancos de leite recebendo e orientando, fonoaudiólogo avaliando, odontopediatra, o próprio pediatra, e perceber-se que esse bebê está perdendo esse peso, mas isso representando não um erro de técnica, mas sim uma dificuldade dessa mãe em amamentar. Grande número de testes de linguinha normais e bebê com problema de linguinha. Como é que eu sei que esse problema existe? Vou dar um exemplo rapidinho. Na hora que o bebê põe a língua para fora, como o freio fica na ponta, ele forma um coraçãozinho na língua. E esse coraçãozinho impede que a língua saia, dificulta a mamada, o bebê não ganha peso. Ou um bebê que ao invés da pega estar assim, ela está assim. Ou a língua que não está saindo, ou a posição da mãe, onde, por exemplo, o bebê não está com a barriguinha dele grudada na barriguinha da mãe. Eu brinco sempre que se eu pudesse dar uma dica para a mãe que está amamentando também, é segurar o peito. Apoie o peito para o bebê. Faça um apoio para o peito. Eu brinco que é quase um sling de peito, né? A gente pode usar uma tipóia, inclusive pode segurar com a mão, porque às vezes o bebê tem que sustentar uma mama enorme, cheia de leite, e sustentar com a língua, que é um músculo que não tem osso. Precisa segurar com uma mandíbula que às vezes está lá atrás, porque ele tem essa retrognatia fisiológica, que é esse queixinho um pouquinho mais retraído, e às vezes pesa muito para o bebê fazer esse. Então manter a boca aberta, os lábios evertidos, os lábios para fora, segurando um peso grande, né? JJ acordava a cada 2h30 para mamar, então meu peito já estava cheio de fissuras. E gente, cada vez que ele mamava, era um sofrimento danado, eu sentia muita dor. Mas eu lembro de uma coisa que me salvou assim absurdamente. Sabe aquela pomada de lanolina? Pois é, eu sempre passava depois que ele mamava e é incrível como a recuperação acontece bem rápida. Mas eu também utilizava um bico de plástico que eu colocava no seio e alternava, porque o JJ não gostava muito. Eu percebia que ele não tinha interesse em mamar quando estava com esse bico. Então mamada sim, mamada não, eu colocava o acessório. Aí eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada, e aí eu liguei para minha doula e chamei ela para ver o que eu podia estar fazendo de errado. E aí era a pega, gente, estava completamente errada daquilo que eu tinha aprendido no hospital. Como é que a pega tem que ser certinha? Então vamos lá. Pegou a areola, o lábio superior para cima, o lábio inferior para baixo, boca de peixinho, grudou aqui. O bebê tem uma gordurinha aqui. Se agora você for chupar um canudo, você vai fazer... Aqui faz um buraco. No bebê, como a mama da mãe entra na boquinha dele, ela completa o espaço e ao invés de aqui fazer faz... Então o bebê sugando certinho, boquinha grudada, lábio inferior para baixo, lábio superior para cima, linguinha para fora e bochecha sem fazer barulho, sem nenhum estresse. Pega correta também é prática. Então, se eu puder passar um pouquinho de leite no bico do peito, então apertar um pouco para o bebê se guiar pelo olfato também, abrir um pouco a boca, encaixar, posicionar bem o bebê, isso também favorece a pega correta, né? Eu acho que isso é super importante porque às vezes a gente pega bebês desnutridos,
Porque o bebê com a pega errada, ele suga, mas ele não consegue extrair o mesmo volume de leite. Então isso é super importante e quanto antes a gente corrigir a pega, melhor é para o bebê. E para a mãe também. E eu optei por amamentar o JJ em livre demanda, ou seja, quando ele quisesse. Na verdade, eu não tinha muita ideia de quanto tempo eu deveria deixá-lo no peito, mas o médico tinha dito para mim não deixar ele ficar no peito mais de 20 minutos, porque depois disso, provavelmente não seria pela necessidade de fome, e sim pela necessidade de sucção que o bebê tem e ajuda a acalmar, principalmente quando ele tem muita cólica, que era o caso do JJ. Então eu deixava ali no peito, mas nem sempre o peito resolvia. E foi nesse período que eu discuti com meu marido a possibilidade de dar chupeta. E é engraçado falar isso, porque eu tinha estudado que isso poderia atrapalhar a amamentação. E é verdade, o bebê pode até fazer confusão de bicos por causa disso. Para isso é importante que nunca se ofereça chupeta nem mamadeira para o bebê. Porque como é que é a pega da chupeta e da mamadeira? Você tem o bico aqui, ele pega a boquinha e morde aqui. A língua dele vai para baixo e para trás, quando a língua dele no peito vai para baixo e para frente. Isto, o que aconteceu? Você pôs ele aqui, ele mamou para baixo e para trás e está sugando o bico. Quando ele volta para o peito, o que ele faz? Pega o bico. Não põe a língua para trás. Tenta sugar, a mamada fica ineficaz, não fica gostosa. Ele reclama. O que ele vai querer? A mamadeira. Não é que é mais fácil pegar o leite da mamadeira, é que a forma de sucção, a dinâmica da sucção é diferente. Bom, na verdade eu demorei a entender que o bebê não chora só quando tem fome ou por algum outro motivo. Na verdade, muitas vezes não tem motivo aparente, eles só querem colo, só querem aconchego. Mas eu não entendia isso. Muitas vezes eu me sentia escrava daquela situação e ficava muito irritada. Eu lembro de uma vez que eu comi uma feijoada bem apimentada. E naquele mesmo dia à noite, meu filho começou a sentir uma cólica e a se contorcer todo. E eu não sabia o que estava acontecendo. E eu liguei para o médico desesperada e contei para ele o que eu tinha feito. Aí sabe o que ele disse? Ele falou assim, mas aí é demais, né, mamãe? Tipo assim, me condenando por ter comido o raio da feijoada. Como que eu ia imaginar, gente, aquilo poderia fazer mal pro meu filho? Eu lembro que eu fiquei me sentindo uma péssima mãe. Eu chorei muito, eu queria poder trocar todo o leite que tinha no meu corpo pra ele não sentir mais aquilo, mas não era possível. Então, ele pode ter cólicas e gases por duas razões. Vamos falar da primeira. Aquele bebê que ao invés de pegar o peito e mamar ele inteiro, ele está ansioso, ele pega um peito, a mãe, ele larga, a mãe põe no outro peito, larga, põe no outro peito, larga, põe no outro peito, larga. Este bebê, ele está pegando principalmente o que é conhecido como leite anterior, que é o leite que tem mais líquido, apesar de ter proteína, apesar de ter gordura, mas ele tem a maior quantidade de bifidobactérias e de lactose. A lactose, a bifidobactéria é o bichinho do bem que vai colonizar o intestino do bebê. E a lactose é a comida desse bichinho. Se ele fica pegando só esse leite inicial o tempo todo e trocando o tempo todo, no intestino, o bichinho chega lá, come a lactose. Resultado, gases. Colo, aleitamento adequado, posição e pega adequadas. Pode colocar um banhozinho de ofurô, de banheira, pode massagear a barriguinha do seu bebê. Foi então que eu resolvi fazer dieta e cortar tudo que pudesse causar as cólicas no JJ. E eu segui essa dieta restritiva por 15 dias. Aí eu comecei a perceber que sim, as cólicas diminuíram, mas não desapareceram. E aí eu tomei a decisão de então romper com essa história de dieta, até porque eu estava com anemia decorrente da hemorragia pós-parto. Foi então que a amamentação começou a melhorar, porque eu relaxei e ficou tudo bem. Até que eu fiquei mal. Apareceu a primeira mastite. Então no próximo vídeo eu vou contar para vocês como eu venci mais essa etapa e como a amamentação me ajudou a deixar o corpo em forma no pós-parto. E se você chegou até aqui, imagino que esteja passando pela mesma situação, ou se você já vivenciou essa experiência, deixa aqui embaixo o seu comentário. Vamos levar essa história para quem você acha que possa ajudar. E se não compartilhou, não curtiu, não se inscreveu no canal, faça agora. Assim que eu publicar um novo vídeo da série, você vai ser avisada e vai poder ficar sabendo em primeira mão, tá bom? Então a gente se vê no próximo relato. Até lá, beijo!